Eu tinha muitos pensamentos derrotistas mesmo. Eu lembro-me de me olhar ao espelho e chorar e pensar: eu não quero ter o cabelo encaracolado, eu quero ser igual às minhas colegas, desde muito nova mesmo, desde a pré-primária. Até tive fases em que não queria estar aqui, não queria fazer parte deste mundo, não queria mais viver, e assim que isto me aconteceu, parece que esses problemas, que claramente eram, eu não digo que sejam pequenos, porque naquela altura eram a minha vida toda e eram graves problemas para mim, do nada deixaram de fazer sentido e eu percebi que eu queria mesmo viver. Eu não queria morrer, eu não queria saber se o meu cabelo era encaracolado ou liso, eu ia ficar sem cabelo. E isso era uma das consequências para eu ficar bem e sobreviver. Pensei mesmo, ok, o meu foco é sobreviver. Se eu tiver que ficar completamente diferente, engordar, emagrecer, perder o cabelo, isso não me importa muito. Se ter um cancro é duro na vida adulta, como é ter na adolescência? Estar fechado num quarto de hospital entre 1000 exames e tratamentos, perder festas, noitadas e passeios entre amigos, viver o primeiro amor à distância com o peso do cancro. Aos 15 anos, a minha convidada reparou que tinha um inchaço na clavícula. Diziam-lhe para não valorizar, para não ser dramática, mas sentia que era grave. Chegou mesmo a dizer ao pai que sabia que era um cancro. Os exames confirmaram a sua intuição e foi diagnosticada com um linfoma. Inês Marinho, agora com 27 anos, é conhecida pelo seu trabalho como ativista no combate à violência sexual. Criou a associação Não Partilhes depois de ver a sua vida íntima partilhada na internet. Hoje está aqui connosco para nos falar dos dilemas, das dificuldades e das alegrias que viveu durante o cancro. Apesar da gravidade da situação, considera que foi a melhor fase da sua vida. Antes da doença, era uma adolescente com pensamentos derrotistas e até suicidas. Após o diagnóstico, percebeu que afinal não queria morrer e fez tudo para se agarrar à vida e sobreviver à doença. Eu sou a Sara Tainha, jornalista da SIC, e este é o podcast Tenho Cancro e Depois. Olá Inês, bem-vinda. Obrigada por teres aceitado o nosso convite. Olá a todos, obrigada pelo convite. Estás aqui hoje connosco ao lado da enfermeira Ana Lúcia Silva, a enfermeira que te acompanhou durante os tratamentos do cancro e com o qual ainda mantens contacto. Olá Ana Lúcia, bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. O cancro é de todos. Tenho Cancro e Depois é um projeto editorial da SIC Notícias com o apoio da Novartis. Um espaço multiplataforma que acolhe todas as vozes que contribuem para normalizar como se fala de cancro, fundamental para uma sociedade mais informada e empática. Partilhamos experiências e criamos pontes, porque o cancro também deve ser conversa. Saiba mais e acompanhe este projeto em tenhocancroedepois.pt. Muito obrigada. Inês, já lá vamos ao diagnóstico. Como é que descobriste o cancro? Que tratamentos é que fizeste? Mas antes deixa-me aqui começar por algo que é realmente inusitado e diferente. Que tu dizes que o cancro foi a melhor fase da tua vida. Porquê? Eu acho que eu nunca tinha tido uma fase até lá e mesmo depois tive fases bem piores psicologicamente do que o cancro. Nunca tinha tido uma fase da minha vida em que o meu único objetivo fosse sobreviver e focar-me em mim própria. E eu, nesses anos, eu estava completamente focada no meu bem-estar, no meu futuro, no que é que ia acontecer depois, mas tinha que haver um depois. Morrer não era uma opção para mim, nunca foi. Não pensei muito nisso, então o meu foco era mesmo ficar saudável, ficar o melhor possível, falar com as pessoas com quem eu gostava, estar próxima das pessoas com quem eu gostava, e quase que nem havia espaço para estar triste, acho que consigo dizer assim. E agora, obviamente, quando tenho problemas que não são tão grandes como este, há mais espaço para estar triste, há mais espaço para refletir noutras coisas, e eu acho que aqui estava em piloto automático, focada mesmo em ficar bem. Mas quando chega a notícia de cancro no meio da adolescência, porque a adolescência é um turbilhão de emoções, é um turbilhão de vivências, de repente fica tudo ali, em stand-by, parado, para tratar o cancro. Como é que foi? Eu lembro-me que quase que tive... foi um bocadinho chocante, mas eu nem tive muito tempo para pensar, porque eu tinha que começar logo os tratamentos. Então não houve assim, foi fazer a biópsia.
a Ana Lúcia vai me ajudar de certeza, mas eu acho que foi fazer a biópsia e depois comecei os tratamentos passado muito pouco tempo. Eu não tive grande tempo para refletir de o que é que isto vai ser. Eu fazia muitas perguntas, falava muito com os enfermeiros, com os médicos, com os meus pais, queria sempre saber o que é que se passava, o que é que ia acontecer a seguir, não tanto os sintomas, porque eu senti que ficava muito a pensar nisso, mas eu lembro-me que foi... levei isso como uma notícia de, ok, eu tenho que sobreviver, nem quero muito saber o que é que vai acontecer a seguir, eu quero focar-me no fim, que é eu vou estar bem. E eu estava-me a sentir muito bem. Isso é que foi um bocadinho confuso para mim, porque eu sentia-me saudável e fazia tudo normal, estava com os meus amigos, ia à escola, não havia nada que me fizesse pensar, ok, tenho uma doença muito grave e vou passar muito tempo no hospital. Então, mas como é que surge o diagnóstico, não é? Sentiste um inchaço e a partir daí o que é que aconteceu? Eu no verão senti um inchaço, vi um inchaço porque era grande, só que eu tinha sempre o cabelo à frente, então não reparava. E eu lembro-me que comentei com o meu namorado da altura a dizer que tinha um inchaço e ele disse, deves ter dado um mau jeito, e entretanto eu nem pensei mais naquilo e já passado alguns meses vi novamente o inchaço, estava no carro com ele, comecei a chorar, a dizer, eu acho que isto é uma coisa grave, isto não é normal, já passaram meses e isto não está a passar. E ele disse, Inês, por amor de Deus, porque é que haverias de ter todas as doenças do mundo, porque é que haverias de ter essa? E eu não me estou a sentir bem, fui falar com o meu pai, já preocupada. O meu pai e os meus avós também olharem para mim, tipo, claro que não, mas pronto, olha, metes um creme, amanhã vamos ao hospital e vamos ver se está tudo bem. E eu meti um creme, não passou, obviamente. No dia a seguir fui ao hospital e depois fui logo encaminhada, eu não me lembro se foi no próprio dia, se foi no dia a seguir, para a hemato-oncologia em Coimbra, no pediátrico. Quando toda a gente te dizia que se calhar estavas a ser dramática, isto não é nada. O que é que dizia ali a tua intuição? Lá está, tu já sabias dentro de ti que havia qualquer coisa grave a acontecer. Eu não consigo perceber bem de onde é que veio este pensamento sequer. Não consigo mesmo descobrir, mas eu tinha mesmo essa sensação e ainda bem que eu partilhei isso com pessoas para não acharem que eu estava mesmo maluca. E eu lembro-me de pensar, por um lado ok, se calhar isto é tipo o worst case scenario, isto é a pior coisa, a pior opção, só que eu penso sempre nas piores opções, na verdade. Então não sei se era isso, ou se realmente tinha mesmo uma sensação que havia alguma coisa errada comigo. Mas eu fisicamente, em termos de saúde, tinha dor de cabeça de vez em quando, tinha um inchaço no pescoço, mas era uma adolescente perfeitamente saudável e normal. E eras uma adolescente com pensamentos derrotistas, lá está, pensavas sempre no pior cenário. E o cancro trouxe-te aqui uma mudança de olhares a vida. Qual é que foi essa mudança e em que é que ela se traduziu? Eu tinha muitos pensamentos derrotistas mesmo. Eu lembro-me de me olhar ao espelho e chorar e pensar, eu não quero ter o cabelo encaracolado, eu quero ser igual às minhas colegas, desde muito nova mesmo, desde a pré-primária. E eu lembro-me que até tive fases em que não queria estar aqui, não queria fazer parte deste mundo, não queria mais viver, e assim que isto me aconteceu, parece que esses problemas, que claramente eram problemas, eu não digo que sejam pequenos, porque naquela altura eram a minha vida toda e eram graves problemas para mim, do nada deixaram de fazer sentido e eu percebi que eu queria mesmo viver, eu não queria morrer, eu não queria saber se o meu cabelo era encaracolado ou liso, eu ia ficar sem cabelo. E isso era uma das consequências para eu ficar bem e sobreviver, e para mim nem foi uma questão. Não foi, ok, agora vou ficar sem cabelo, já não vou poder ter o cabelo liso. Pensei mesmo, ok, o meu foco é sobreviver. Se eu tiver que ficar completamente diferente, engordar, emagrecer, perder o cabelo, isso não me importa muito. Ana Lúcia, mas nem todos os doentes são assim, não é? E principalmente na adolescência. É verdade. A adolescência é caracterizada por uma grande alteração a nível físico e emocional. Efetivamente era uma fase em que nós pensamos que conseguimos fazer tudo e que a nossa vida tem por aí adiante muitos, muitos anos e que devíamos fazer o que está para hoje devia ter sido feito ontem, e é caracterizado, lá está, também não só por estas alterações físicas como estava a falar, mas também por novos relacionamentos, pelos amigos, por aquilo que temos identificamos com os nossos pares, e quando aparece uma doença como um tumor,
efetivamente vai alterar toda essa perspectiva. Portanto, há uma perspectiva de finitude, porque nós continuamos ainda hoje a encarar o cancro com a morte, não é? Portanto, e a igualarmos um pouco isso. E alguns adolescentes sentem que, ok, para mim acabou tudo aqui. E porquê? Para a sua vida social, têm muitas vezes que ficar muito tempo em casa, deixam de poder ir à escola, deixam de poder estar com alguns amigos também se afastam, há uma alteração da imagem corporal, não só o cabelo, e que é muito falado nas raparigas de cair o cabelo e que pode ser realmente um choque para elas, mas mesmo para os rapazes, e nesta questão na adolescência, quando têm os pelos públicos, têm barba, tudo isso deixa de crescer, não é? E para eles pode afetá-los bastante em termos de imagem corporal. Depois, não só esta questão de realmente não poderem fazer algumas atividades, como por exemplo irem à piscina, e eu lembro-me bem até aqui com a Inês, de ela ficar toda contente por não ter um catéter e poder ir à piscina facilmente, como qualquer outro adolescente e qualquer outra pessoa. Até estas pequenas coisas são muito, muito importantes. Para um adolescente, eu posso dar aqui só um exemplo. Nós dizermos assim, então, mas tu este ano tinhas o teu baile de finalistas, mas não faz mal, vais no próximo ano, tem calma. E ele diz, sim, mas não é o meu baile de finalistas, não são os meus amigos, era o meu ano e eu vou ter que falhar isso. Portanto, não devemos minimizar algo para a pessoa é tão importante naquele momento. E o que é que vocês estão aqui juntas hoje? Já não estavam juntas presencialmente há 10 anos? Sim, há muitos anos. Têm conversado nas redes sociais e tudo, mas o que é que se lembra, enfermeira, da Inês no serviço? Aquilo que me lembra é exatamente aquilo que ela está a descrever. Portanto, quando o linfoma apareceu, ela pegou no plano que tínhamos para ela e que decidimos com ela, e realmente fez os tratamentos sempre com muita positividade. Estava sempre rodeada das crianças que a adoravam. Na verdade, ela não comunicava tanto com os adolescentes e mais com as crianças pequenas, que nem é natural. Os adolescentes, por norma, tentam encontrar os seus pares, mas sem dúvida a Inês sempre foi muito querida, tenho mesmo a dizer, mesmo muito empática com aquelas crianças, e brincava com elas. Lembro-me dela estar sempre de brincos, o que eu adorava. Portanto, a forma feminina, como ela encarava também aquela alteração da imagem corporal, portanto, ela estava careca e com os grandes brincos, e era algo que eu adorava de ver, e dizia, não, esta rapariga tem realmente aqui uma força, não é? Porque nós muitas vezes também encaramos isto como uma luta, mas eles não estão com nenhuma espada, nem estão propriamente a lutar contra o cancro, não é? Isto é uma conotação muito bélica que nós às vezes damos a esta doença, mas não, ela percebeu o que é que eu posso alterar efetivamente na minha vida, e eu olhava para ela nesse sentido, e recordo-me que já era uma adolescente muito para a frente, se é que se pode assim dizer. As ideias dela, a forma como ela encarou, foram muito, muito positivas. Inês, tu dizes que foste muito mimada no hospital, principalmente, lá está, por enfermeiros como a Ana Lúcia. Mimada como? Vamos saber. Eu lembro-me de haver uma mãe, isto não Tens de Saúde, que encomendou pizza para toda a gente. Eu lembro-me que eu tinha sempre Ice Tea de peso, que é o meu favorito, a qualquer hora do dia, e de madrugada eu comia tostas mistas. Quando eu tinha fome de madrugada trazia-me tostas mistas. E lembro-me de não ter aquela aproximação com os médicos, que eu no início estranhei um bocadinho, porque o meu pediatra, eu era tipo bebé dele, então não este médico, mas o meu pediatra que me seguia desde pequenina, eu dava-me muito bem com ele, era muito carinhoso e dava-me festinhas na cabeça, e os médicos aqui eram um bocadinho mais frios. E eu achei isso estranho e falei com os meus pais, e os meus pais explicaram-me logo e claramente não se podiam estar a ligar emocionalmente a todos os bebés e a todas as crianças, porque senão iam para casa, junto às suas famílias, também pensar nestes assuntos, e não era saudável para eles. Mas nos enfermeiros eu via ao contrário. Falavam sempre muito comigo, e eu lembro-me que estavam sempre a festejar para que eu saísse de lá, que era sempre isso. O meu objetivo, eu queria era estar fora do hospital e estar com os meus amigos, então era sempre tipo, ok, as tuas defesas já aumentaram, boa, se calhar vai ser só mais uma semaninha ou mais 5 dias, e eu lembro-me dessa positividade que também me manteve sempre sem sentimentos derrotistas, que para mim eram uma realidade, do nada não eram. Isto é muito interessante, enfermeira, como é que se lida com adolescentes para evitar esses pensamentos derrotistas, que neste caso a Inês até foi ao contrário, porque tinha antes e depois com o cancro a coisa acalmou, mas normalmente é ao contrário, porque estar fechado num quarto do hospital com tratamentos duríssimos. Verdade.
faz com que os adolescentes se sintam ali encurralados, não é? Sim, muitas vezes acabam por se isolar e terem esta percepção de que nós não estamos a compreender perfeitamente aquilo que eles estão a passar, não é? Como se aquilo fosse só deles, e é só deles, não é? Na verdade. Mesmo a própria família, estando sempre com este ar muito positivo e tens que encarar as coisas de outra forma, não podemos esquecer que o próprio córtex pré-frontal está em formação e que a maneira como se vê o mundo não é igual, como ainda agora falei, portanto seria tudo para ontem e tenho uma vida pela frente. Mas é a sua fase preferida. É a minha fase favorita, sim, sem dúvida. Eu gosto muito dos adolescentes, também porque têm já têm uma perspectiva, neste caso com o cancro, uma perspectiva diferente, mas também temos aqui estas duas posições, que é encaram o cancro como um novo caminho, como por exemplo a Inês, e podem sentir-se, claro, com sintomas mais depressivos e um isolamento social, uma alteração da imagem corporal que merece ser trabalhada e que merece ser apoiado. Pronto, como eu costumo dizer, nós temos que, esta questão que a Inês estava a falar dos enfermeiros estarem um pouco mais próximos, eu acho que toda a equipa está, é claro que cada doente vai sentir de forma diferente, cada profissional de saúde, mas desde as educadoras, os auxiliares, médicos, lá está, enfermeiros, os próprios fisioterapeutas e até a senhora da cozinha que traz o iced tea de pêssego, não é? Porque que são estes pequenos gestos. Mas quem é que fazia as tostas às 2 da manhã? Éramos nós. Eu não sabia, só sabia que chegava. Éramos nós, porque tínhamos copa, não é? Às 2 da manhã, não existe bar aberto e bem, nós nem devíamos dizer isto porque a alimentação é muito importante, mas além de tostas mistas, chouriço assado, entre outras coisas. Chocolates, muita coisa se fazia e se partilhava. Até esta questão da pizza, pronto, e de entregarmos, não... Na verdade, como temos alguns internamentos mais prolongados, eu acho que aqui a diferença é que nós temos as famílias a conviverem connosco, profissionais de saúde. Nós acabamos por também ser uma família ali. Portanto, partilhamos muita coisa. Não há esta capacidade de muitas vezes nos distanciarmos. Isto que a Inês falava é efetivamente o que muitas pessoas pensam, que as pessoas não se podem ligar. Não, mas esta também pode ser a nossa defesa, a nossa arma, que é, eu preocupo-me com aquela pessoa, eu quero cuidar daquela pessoa como ela quer ser cuidada. Pronto, que esta é uma grande diferença. Não é como eu quero ser cuidado, é como aquela pessoa merece ser cuidada. E daí, com os adolescentes, então, também é muito importante perceber o que é que eles pretendem, o que é que eles preferem, que tipo de cuidado querem. Tá bem? Se eles quiserem, e isto acontece, que o enfermeiro não esteja lá, nem o médico, e que querem estar sozinhos, nós temos que permitir. Não devemos forçar nada. Dar este tempo. Eu lembro-me de haver uma pedopsiquiatra. Sim. Que de vez em quando ia lá perguntar se estava tudo bem, se eu precisava de falar, e eu lembro-me de eu não querer mesmo falar, e pronto, ela acabou por deixar de vir por isso. Todas as coisas que eu lembro-me também havia palhaços, sim. Que eram para os mais pequeninos, mas pronto, eu já tinha 15 anos, já não achava muita piada, então eles também não vinham ao meu quarto, mas todos os limites que eu punha dentro do normal eram sempre respeitados. Mas tu gostavas, como dizia a enfermeira há pouco, muito de estar com os bebés e não tanto com os adolescentes da tua idade. Porquê? Porque eu acho que os bebés não sabiam que estavam doentes, então eu gostava muito de estar com eles porque não havia esse clima de estamos mal e estamos doentes, e obviamente que os adolescentes têm uma consciência mais desenvolvida que os bebés, e o clima era um bocadinho mais pesado, e havia até algumas pessoas, eu lembro-me de um rapaz que era maior de idade já. Sim. Havia algumas pessoas já maiores de idade, então, não sei, sentia que a sala dos adolescentes o clima era um bocadinho diferente, e na sala dos bebés eles estavam sempre a correr e a brincar, e era assim que eu também queria estar. E depois o teu internamento, lá está, quando te recordas-te desses momentos, é um internamento que sabe a iced tea de peso, que sabe a tosta mista, não é? Portanto, esses miminhos depois acabam por confortar o coração numa altura tão difícil, não é? Eu tenho muito mais memórias boas do que memórias más. Eu lembro-me de estar mal, mas, por exemplo, na fase em que eu estive pior, em que estive com problemas respiratórios, eu nem me lembro bem do quão mal eu estive. Eu lembro-me de estar muito mal, lembro-me disso vagamente, mas lembro-me muito mais de comer a seguir, de estar sempre a comer, de às vezes os meus pais ainda me trazerem comida de fora porque eu tinha muita fome, engordei muito. E era bom porque eu era super magra e eu queria engordar, então lembro-me de
também já tinha dito de perder o acne. Eu tinha muito acne e fiquei sem acne. Eu lembro de começar a ganhar formas que não sei se foram da cortisona ou da adolescência, mas comecei a ganhar formas também que também eram uma insegurança minha. Então eu estava tipo, ok, muitas coisas boas estão a acontecer. No meio dessas coisas boas, não podemos romantizar. Claro. Houve momentos duríssimos e o cancro roubou-te momentos fundamentais da adolescência. E no meio disto vivias o teu primeiro amor. Como é que foi viver esse relacionamento à distância? Como é que foi, lá está, o perder a viagem de finalistas, ir ao baile de finalistas noutra altura? Como é que foi? Eu lembro-me que isso era das partes mais frustrantes e que mais me deixavam triste. Nem era eu ficar internada, porque aí eu até conseguia que alguns dos meus amigos me viessem visitar, era ficar em isolamento e não poder participar em idas ao shopping, idas à piscina, idas à praia, até convívios de amigos. Eu se calhar só podia estar com um e era no jardim afastado de mim, porque eu estava mesmo com as defesas muito em baixo. Eu lembro disso ser mesmo muito frustrante. Das únicas vezes em que eu me fui abaixo emocionalmente foi por não conseguir estar a passar tempo com o meu namorado, porque eu queria muito estar com ele, não o via há semanas, e do nada cheguei lá a sentir-me super bem, a achar que ia fazer análise e ia-me embora, e do nada disse-me, olha, não, estás com as defesas muito em baixo, vais ter que ficar aqui. E eu tipo, ok, mas é 2 dias e vou-me embora, não é? Não, se calhar vai ser 1, 2 semanas. E isso para mim era tipo... Era um mix de eu estou-me a sentir bem, não sei porque que estou aqui, porque eu podia perfeitamente estar em casa, era o que eu pensava, e de está toda a gente a divertir-se sem mim. Toda a gente está a fazer coisas. Eu lembro que estavam a tirar a carta de condução, a preparar coisas para o baile de finalistas, a preparar a viagem de finalistas, a combinar em que sítios é que iam, e eu estava no grupo do WhatsApp, mas não podia participar. Isso não traz sentimento de revolta, de inveja até? Não, porque eu acho que a seguir vivi muito. E acho que consegui, e continuo a viver, e acho que consegui compensar os anos em que não vivi. Até fico feliz de ter vivido algumas coisas mais tarde e com mais maturidade. Em relação ao teu primeiro amor, há aqui uma questão que se repete, infelizmente, muitas vezes ao longo da vida das mulheres, que era tu estavas doente, estavas mal, estavas no hospital a lutar pela vida, mas os outros faziam era questão de dizer que o teu namorado era incrível. E diziam porquê? Porquê que achas que isso acontecia? Eu acho que o mínimo para as pessoas, pelos vistos, é heroico. Um homem continuar ao lado de uma mulher quando ela está doente é um herói. E eu não percebo. Eu na altura já não percebia, ficava muito confusa. Tipo, então, mas o que é que era suposto ele fazer? Ir-se embora? Abandonar-me? Nós namorávamos antes e claramente vamos continuar a namorar depois, não é? Se a pessoa gosta de mim, aliás, até vai estar mais presente e apoiar mais numa altura que vai ser tão difícil para mim. Então eu ficava um bocadinho confusa porque é que eu estava ali careca, com um catéter no pescoço, claramente doente, e em vez de me dizerem, olha, as melhoras, espero que fiques bem, era pá, o teu namorado é mesmo um querido, fogo, ele está-se a comportar como um homem com H grande. E eu ficava mesmo muito confusa de onde é que isso vinha, não é? É que nem sabem como é que era a nossa relação, nem sabiam, até podia ser tóxica, até podia ser saudável, podia ser tóxica, mas só sabiam que ele continuou comigo depois de eu ter cancro. E do nada tenho uma medalha ao peito de o melhor homem de Portugal. E como é que ele lidou de facto com o cancro? Eu acho que ele também ficou muito assustado. E também era um miúdo, não é? Claro, ele era mais velho que eu, 2 anos. Já era maior de idade, na verdade. Mas era um miúdo, sim. E acho que foi chocante ver a namorada daquela maneira. Mas eu também passava muito, até contrariamente ao que eu estava a sentir, que eu estava muito bem. Eu estava sempre a dizer, eu estou bem, eu vou ficar bem. Eu às vezes até nem dizia todos os sintomas que eu tinha para toda a gente achar. Claro que tinha que dizer aos meus pais porque eles estavam lá, mas aos meus amigos às vezes não dizia, para eles acharem mesmo que eu estava bem, porque eu também me estava a sentir bem. Eu não queria estar a dizer tipo, olha, passei uma semana a vomitar, que eu sei que eles iam ficar preocupados. Então, mas a verdade é que passavas. A verdade é que passava. Então acho que sempre consegui passar essa ideia. Mas acho que... é isso, ainda não tenho bem as coisas arrumadas, acho, e não consigo dizer que eu faria diferente se fosse o meu primeiro namorado, mas eu não sou ele, por isso acho que ele se calhar fez o melhor que conseguiu, e na altura foi suficiente para mim.
até ao fim da relação, eu mantive-me bem, e esse era o meu objetivo, por isso. E a relação que se manteve até o dia em que soubeste que estavas livre dos tratamentos, não é? Exatamente, quando eu fiz a última PET de contraste, é assim que se diz. Quando eu fiz a última PET, ainda não sabia os resultados, mas já era muito promissor, já estava. Eu até adiei a última, não sei se lembras, adiei a última quimioterapia, que ia calhar no meu aniversário, Verdade. porque me portei bem, então consegui adiar e passar o aniversário em casa. E eu lembro que depois ainda fiz radioterapia, depois fiz a PET, ainda não tinha o resultado, mas ele entretanto já tinha desaparecido. Porquê que achas que esperou até saber o resultado? Acho que talvez também por pressão social, porque se eu ouvia essas coisas, ele também ouvia de certeza de uau, tu és um homem incrível. Se eu as ouvir, imagino o que é que lhe diziam a ele, então ele também devia estar... Se agora está toda a gente com os olhos em mim a dizer que eu sou o melhor homem do mundo, eu não posso dar um passo em falso e deixá-la enquanto ela está doente. Vou esperar. Enfermeira, esta questão dos amores na adolescência é importante ser falada, porque lá está... tem uma importância gigante na altura em que se vivem, não é? E quando se põe o cancro lá no meio, por aquilo que vê no seu serviço e acompanhando muitos adolescentes, o que é que acontece? Como é que os namorados ou namoradas que estão do lado de fora fazem essa gestão e fazem esse acompanhamento? Então, temos aqui duas questões, que é a questão de muitas vezes os adolescentes terem realmente namorado ou namorada e de os pais saberem ou não. Porque depois eles ficam internados, muitas vezes os pais não sabem que tinham um namorado ou uma namorada, portanto temos aqui logo um ponto-chave que é não há uma aproximação, não é? Um afastamento brutal, mesmo quando os pais têm aquela questão da autorização, se pode ou não o namorado ir visitar ao internamento, porque muitas vezes só é permitido a familiares próximos, e este é logo uma condicionante. Os pais têm que dar o Os ok. pais têm que dar o ok e, portanto, temos aqui a sexualidade no seu todo, não é? A questão da imagem corporal alterada, a questão de como é que eu me vou relacionar com uma pessoa e agora estou eu também com alterações emocionais, alterações físicas, o que é que ele vai ou ela vai achar de mim, o que é que espera de mim, esta questão da Inês estar a dizer, lá está, tenho que me manter forte, tenho que ignorar alguns sintomas, e sim, é muito, muito difícil. Se estamos saudáveis, já é difícil gerir uma relação, não é? Imaginemos doentes que temos outras coisas para nos preocuparmos. E, portanto, na adolescência é efetivamente difícil. Dizer também que nós, profissionais de saúde, temos tendência a ignorar esta questão da sexualidade no cancro. E é muito, muito, muito importante, não só durante os tratamentos, mas mesmo após, porque temos aqui alguns efeitos secundários dos tratamentos após e que são mais prolongados, portanto temos os imediatos e posteriores. Temos a questão da infertilidade e temos também a questão da alteração da imagem corporal, de maior secura vaginal, da alteração muitas vezes do corpo, esta questão dela estar mais inchada, menos inchada, alguma amputação, porque acontece também, e esta questão da sexualidade deve ser falada, e falada mesmo durante o tratamento. Lembro-me de uma adolescente, se me permitem só dizer, de uma adolescente que tinha por acaso também um linfoma, estou agora a lembrar, e que manteve as relações sexuais com o namorado na altura e contraiu sífilis. E na altura ela teve muita dificuldade em dizer que tinha aqui algum problema, que tinha secreção vaginal diferente do habitual, e veio ter comigo, porque na altura já falava com alguma abertura sobre estas questões da sexualidade, mas fiquei eu a pensar que não falei se calhar o suficiente, que deveria continuar a utilizar preservativo, poderia não ser o suficiente, mas que era muito importante, que esta questão, como a Inês falava, das defesas estarem mais baixas, que poderia estar mais comprometida, e eu pensei assim, caramba, eu falei tanta coisa, e não falei disto. Pensei o quê? Se calhar na altura, como todos os profissionais, que estes adolescentes deixam de ter relações sexuais. Pensei mas mesmo. A vida continua. A vida continua, que isto é importante. E lembro-me quando foi diagnosticada então sífilis, essa adolescente, imagina que, pronto, infelizmente nem todos os comentários foram positivos, não é? Ou porque é que uma adolescente, principalmente uma mulher, e tenho que aqui dizer... vai a ter relações sexuais quando está doente, não tem mais nada em que pensar. Não, a vida continua. Isto é muito, muito importante nós olharmos para este lado. E só para terminar, além de efetivamente os namorados serem mais valorizados às vezes, também os maridos e os companheiros das mães,
não é? Neste caso, ou seja, os pais muitas vezes também são mais valorizados. Encontrei pais e mães incríveis, atenção, Claro que sim. mas há sempre esta questão, o teu marido vai ficar com a criança no internamento, o teu marido até deixou de trabalhar para cuidar do outro filho. Pronto. Repete-se, infelizmente, não é? ao longo da vida das mulheres, em muitas fases. Inês, a relação dos amigos, que também é um ponto fulcral na adolescência, como é que os teus amigos acompanharam a tua doença? Ganhaste amigos, perdeste amigos, o que é que aconteceu? Como é que tu fazias amigos novos? Como é que tu, lá está, tinhas os amigos através do telemóvel, não é? Mas como é que alimentavas essas amizades? Eu acho que fiz alguns amigos, até, não digo amigos, mas conheci pessoas, até outras raparigas que também estavam doentes, conheci na altura, durante o percurso, mas mantive a maior parte dos meus amigos. Houve alguns que se afastaram e eu julgo que foi por medo de me ver mal, medo de me ver a ficar, não sei, mais doente, e tenho amigos que se afastaram mesmo e só voltaram a falar comigo depois de eu ficar bem, e pediram-me desculpa, nunca me disseram o porquê, mas notava-se ali que tinham alguma consciência de isto foi propositado, eu afastei-me e agora voltei. Mas a maioria mantiveram-se muito presentes, vinham ter comigo, vinham jantar comigo, almoçar comigo em minha casa, vinham-me visitar, até os meus familiares também, ao hospital, as minhas primas, as minhas avós. Acho que toda a gente se manteve muito presente. Mas como é que tu gerias esses afastamentos? Eu estava sempre com o meu pai e com a minha mãe, por isso eu nunca me senti muito sozinha. Era sempre ou o meu pai ou a minha mãe, ou os dois quando podiam, mas dormir nunca podiam lá dormir os dois. Então eu nunca tive essa sensação de estar sozinha, e também estava cronicamente online, então estava sempre a manter contacto com outras pessoas. Isto foi das alturas da minha vida em que eu estava sempre a falar com pessoas online, no Twitter, até às 2 da manhã, sempre. Mais viciada ainda. Sim. E no hospital davam um computador a cada pessoa, então eu estava sempre, lembro, também instalava jogos, estava sempre a jogar, mas estava sempre em comunicação com outras pessoas, era muito raro. Não me lembro de sentir sozinha, lembro-me de me sentir quase, se calhar, excluída de alguns planos, mas eu sei que não era propositado dos meus amigos, então eu não ficava tipo, estou aqui sozinha, ficava mais, gostava mesmo de estar com vocês. E até, por exemplo, a viagem de finalistas, não é? Sim. E o primeiro dia de aulas, eu lembro-me de querer muito ir ao primeiro dia de aulas, ainda por cima eu tinha mudado de curso e era numa escola nova, e eu do nada não pude viver isso. Aliás, tentei viver e fiquei muito doente, tive que ser internada, então havia algumas coisas. Como assim? Eu pedi muito à minha médica para ir ao primeiro dia de aulas, para só tentar estar lá um bocadinho. Eu lembro que os meus colegas tinham todos muito cuidado, não se assoavam, que era na altura de setembro, toda a gente estava doente, não se assoavam, não podiam pôr lenço em cima da mesa, quando se assoavam tinham que ir lá fora. Quando eu ia passar de um pavilhão para o outro, juntavam-se todos com guarda-chuvas para eu não apanhar chuva, e mesmo assim eu no dia a seguir fiquei... eu não me lembro bem o que é que foi, mas fiquei muito mal do sistema respiratório e tive que ir logo para o hospital, e foi na altura em que eu me senti pior fisicamente. Estes momentos de lá está, de ir ao mundo lá fora, de viver o mundo lá fora, a enfermeira, pois às vezes trazem estas consequências, não é? É muito difícil, muitas vezes também, porque quando voltam com esta imunidade mais em baixo, nós chamamos de uma fase da neutropenia, efetivamente depois têm que ficar em isolamento, muitas vezes, portanto afastados até do contexto dentro do internamento, ficam num quarto, isolados, e eu volto a dizer, esta questão do digital veio trazer alguma possibilidade de continuar o mundo lá fora, não é? Mas não é igual, e é muito solitário para eles. Porque depois são vistos como os miúdos que estão doentes, não é? Verdade. Os que têm cancro. Os que têm cancro. E depois, lá está, são aqueles que acham que vão ter que ser muito protegidos. O voltar também à escola e voltar à normalidade, às vezes também é difícil para eles, porque vão sempre ser olhados de lado. Algumas pessoas com mais compassividade e empáticas, mas outros adolescentes nem por isso. Estás a armar em coitadinha, ou estás a armar em coitadinho. Pronto, isto também acontece. E é perverso. É perverso. Ou do género, é tão pesado que eu nem me quero aproximar. Também. É perverso. Por isso é que eu
digo mesmo que isto deve ser falado nas escolas, do cancro infantil, entre outras coisas, obviamente, mas é importante porque a literacia nesta área já ajuda, como por acaso aconteceu com a Inês, a perceber que aquilo que ela tinha não era normal e a procurar ajuda. E é muito importante, portanto, o cancro infantil é raro, mas existe. Inês, falavas há pouco aí dos teus pais, que estavam sempre contigo, ou um ou o outro. Como é que foi para os teus pais lidarem com a filha adolescente doente? Eu não consigo responder por eles. E também não sou mãe nem pai, por isso também não sei qual é que é essa sensação. Só consigo dizer que eu lembro-me de pensar, ainda bem que isto não é com a minha mãe, ainda bem que isto não é com o meu pai, e ainda bem que é comigo, porque eu tenho tantos amigos, tenho um pai e uma mãe, tenho avós, tios que estão a vir de Lisboa, do Porto, para estarem comigo, para passarem tempo comigo. Eu tenho tanta gente que gosta de mim. Não sei se fosse com outra pessoa teriam essa sorte. Eu lembro-me de sentir isso. Mas eu lembro-me de os ver sempre muito positivos. Talvez um bocadinho fora da realidade. Parecia que às vezes, por exemplo, o meu pai não tinha muito os pés no chão, assentos no chão, falava de uma maneira infantilizada das coisas, e eu já tinha 16 anos, não é? Eu não queria falar das coisas de maneira infantil, e eu lembro-me dele falar dos tratamentos às vezes assim de maneira um bocado infantil, e eu ficar tipo, ok. Eu lembro na altura de não pensar que aquilo era esquisito. Eu pensava tipo, ele não está muito bem, ele não está a levar isto de uma maneira boa. Mas ao pé de mim tentavam sempre, pelo menos eu via que tentavam, estar sempre felizes e estarem sempre otimistas e fazerem imensas receitas diferentes para eu comer, e irmos fazer coisas diferentes e estarmos com o meu irmão. E a minha família, os meus pais são separados, na altura já eram, e nessa altura estavam muito unidos, e parecia que eu estava a voltar à altura em que os meus pais estavam juntos. Mas, enfermeira, para os pais terem, e lida tanto e tanto com pais, terem filhos doentes com cancro, há de tudo, não é? E todas as reações, se calhar, são válidas. Sim, há todo tipo de reações. Esta questão de alienação, um bocadinho, não sei o que está aqui a passar e vai correr tudo bem, como uma maneira mais derrotista. Na verdade, por norma, há uma sensação e um sentimento de culpabilização. Portanto, o que é que eu fiz para o meu filho ter isto? Se calhar não lhe dei a comida certa, se calhar não esteve no ambiente correto, e depois desejar o contrário daquilo que a Inês estava a dizer, que é quem me dera que fosse eu e não o meu filho. Também eles têm a sensação de completamente ficarem sem chão, porque é tudo muito de repente. Portanto, todos os exames que têm de ser feitos, os exames complementares, o diagnóstico, tenta ser tudo muito rápido e é demasiado para um só momento. Além disso, a família, o cancro não é só daquela pessoa, é da família. Os irmãos sofrem bastante, os pais têm que muitas vezes deixar de trabalhar, não têm as economias muitas vezes necessárias, nem o apoio económico necessário para garantir viagens, porque nem toda a gente é de Coimbra ou dali perto, não é? Temos pessoas da Guarda, pessoas da Castelo Branco, pessoas de Leiria, portanto, de fora de Portugal, sim. Também acolhemos ao abrigo do programa, também de colaboração, muitos PALOP. Não é? E então esses pais muitas vezes vem a mãe sozinha, não é? Com os filhos e sem suporte nenhum aqui. É extremamente difícil. Por isso é que temos algumas associações, como a Associação Acreditar, que é extremamente importante nesse sentido. E são os pais a pôr a vida totalmente de parte para cuidar do filho, não é? Sim, para garantir que o filho esteja bem, e essa é a única prioridade. Há pais que tanto a mãe como o pai deixam de trabalhar os dois durante o ano. Por exemplo, e se pensarmos aqui em termos de tratamentos que durará mais ou menos 2 anos, dependendo do tipo de tumor, muitas vezes param 1 ano e precisam de apoio de outros familiares, não só a nível de alimentar, como económico, pronto, e de gestão familiar, porque muitas vezes têm outros filhos. É muito difícil. Nessa questão de outros filhos, Inês, tu tens um irmão, como é que o teu irmão lidou com a tua doença e como é que os teus pais conseguiam ainda ser pais deles quando o foco estava todo em ti? Eu acho que mesmo assim os meus pais depois mostraram que o meu irmão ficou um bocadinho para segundo plano, talvez durante aquela altura. Não digo segundo plano, mas estavam tão focados em mim, em que eu ficasse bem, que se calhar coisas simples de ir brincar ao parque, ir a festas de anos, estar com outros amigos, quando ia estar na mesma casa que eu, havia algumas coisas em que ele era
impossibilitado de as fazer, ou até por não terem tempo, porque agora temos que ir para o hospital com a Inês e obviamente que não é prioritário ir a uma festa de anos a um sábado. E eu acho que o meu irmão também ficou um bocadinho impossibilitado de viver aquela altura, e era tão pequeno, quer dizer, tinha 8 anos, nem percebia bem o que é que estava a passar comigo, percebia que eu estava doente, mas também se calhar era um bocadinho frustrante para ele porque não percebia se eu ia ficar bem, se eu não ia ficar. Eu lembro-me de ele achar muito estranho eu ficar sem cabelo. Eu lembro-me que tinha as queimaduras da radioterapia nas costas, que são assim uns pontinhos de pele a sair, e eu lembro dele também ficar muito assustado, a dizer: ai, tu tens as costas, parece que tens pelos nas costas. Então havia assim algumas partes do tratamento que ele não compreendia, claramente. Os pais tentavam explicar, mas ele também era muito pequeno. Mas acho que também ele estar sempre comigo e fazer-me companhia, eu gostava muito que ele me fizesse companhia. Eu lembro que até quando eu estava a tomar banho ele fazia-me companhia, ficava sentado assim na sanita à minha espera. Também me ajudou, e também o ajudou a manter uma calma de tipo: a tua irmã está bem, as coisas vão correr bem e não é assim tão mau como se calhar lhe faziam passar na escola. Que eu lembro-me das pessoas olharem para mim às vezes com um ar tipo: ai, coitada. E eu estava a pensar tipo: ok, não, eu vou ficar bem. E eu lembro das pessoas me verem com muita preocupação. Lembro-me das funcionários da creche do meu irmão e da escola do meu irmão ficarem a olhar para mim tipo: ai, Inês, olha, estamos muito tristes com isto, vai correr tudo bem, isto é muito mau. E eu estar a pensar: isto não, na minha casa nem sequer é uma conversa, nós não temos estas conversas em casa. O teu irmão foi uma força, os teus pais foram uma força, os teus amigos foram uma força, o teu namorado também, apesar daquilo que já falámos. E depois dessas forças que tu foste descobrindo, quem é que te surpreendeu? Se calhar, não sei, mas eu acho que eu me surpreendi comigo própria. Uhum. Eu acho que eu não tinha noção que era capaz de superar um cancro. Eu até me lembro de ter conversas antes com amigos meus de: o que é que tu fazias se fosse atropelado, o que é que tu fazias se tivesses cancro, e de eu pensar tipo: eu não fazia nada, olha, não vou estar em quimioterapia durante não sei quantos anos, mais vale desistir, viver tudo o que tenho para viver, e olha, se morrer, morri. E aquilo deu-me uma força que eu não sabia que existia. Eu lembro-me de depois disso, eu agora, por exemplo, eu não tenho medo do cancro. Eu sei que se eu tiver cancro eu tenho força para lutar outra vez, não é lutar, tenho força para derrubá-lo, para me curar, para ficar saudável outra vez. E eu antes achava que isso era uma utopia, que não era a minha realidade, que se me acontecesse eu ia ficar muito mal. Então eu acho que me surpreendi comigo mesma. Não consigo dizer que os meus pais me tivessem surpreendido, porque eu esperava isso deles. Os foi meus só avós, uma confirmação. Exato, foi só uma confirmação para tudo o que eu achava que eles iam ser. Foram muito bons, mas não houve nada que eu pensasse uau, ou até de uma parte negativa que pensasse: não acredito que eles me estão a fazer isto. Cumpriram exatamente com tudo o que eu precisava no momento. Depois que recebes a notícia de que os tratamentos funcionaram, que estavas a recuperar e bem, mas depois do cancro, esta fase toda positiva foi por água abaixo. Porquê? Assim que a minha relação acabou, na altura em que fiquei saudável, as minhas amigas também se afastaram juntamente com o meu namorado, ex-namorado na altura. Então as pessoas que eu tinha como aquela referência do género: ok, quando eu acabar vamos fazer isto. Eu lembro-me que eu queria muito ir ao shopping, eu não ia ao shopping há não sei quanto tempo, agora odeio, na altura adorava, era tudo o que eu queria. E eu tinha que pedir às minhas amigas para me irem comprar coisas, e eu agora já podia finalmente ir com elas e eu não tinha ninguém para ir. Tive que arranjar amigas novas, tive que arranjar amigas de amigas, e tive quase que construir tudo o que eu achava que estava já estabilizado e que era a minha realidade quando eu saísse dos tratamentos. Do nada eu voltei a uma realidade que eu nem me lembrava, porque isto eram as minhas amigas desde a creche. Ele era o meu namorado, ok, há 3 anos, mas elas eram as minhas amigas desde sempre, eram quase como irmãs para mim. E do nada o grupo, eu achava que se tinha todo expressado, mas estava só eu de fora, e de vez em quando vinham ali picar o ponto, tipo: estás bem? Estamos aqui a fazer o nosso papel, ok, está aqui uma
ainda somos tuas amigas, mas nunca mais, eu não me lembro de estar com elas em grupo a seguir a ficar bem, a seguir a ficar saudável. E isso foi mesmo muito impactante para mim, porque tudo o que eu mais quis durante tantos anos era fazer coisas com pessoas, do nada eu não pude fazer coisas com ninguém e estava a passar por um desgosto amoroso gigante, o primeiro na minha vida. Do nada, todos os sentimentos antigos de eu quero desaparecer, eu não quero estar aqui, voltaram. E os meus pais, obviamente, em pânico, a pensar: acabaste de sobreviver a um cancro e estás aqui em posição fetal na cama, agarrada à foto da tua namorada, a dizer eu quero desaparecer, eu quero desaparecer. Eu acho que também foi um bocadinho frustrante, porque eles agora sabiam qual é que era a minha força e estavam a pensar: como é que estás aqui? Não choraste uma única vez enquanto estavas doente e agora estás a chorar por causa de um rapaz. Mas pronto, eventualmente acabei por ficar bem. Acho que ainda hoje carrego algumas dores dessa altura e estou a tratá-las na terapia, mas foi um momento, não sei se não direi que foi dos piores sofrimentos emocionais que eu senti na minha vida. E depois estiveste tanto tempo fechada num quarto do hospital, quiseste de repente fazer tudo. Sim, comecei a beber. Nunca tinha bebido, comecei a beber aos 8 anos, parte positiva, comecei a beber um bocado mais tarde que os meus amigos todos, voltei a fumar, o que também foi parvo, visto que eu tinha deixado de fumar durante não sei quantos anos, do nada voltei a fumar, e sair muito à noite, fazer coisas parvas, faltar às aulas, tudo o que eu não fiz durante aqueles 2 anos e também não fazia antes, comecei a fazer quase como: ok, eu agora posso fazer tudo o que eu quiser e eu vou fazer. E fiz muitas asneiras que até me orgulho delas, porque agora percebo que foram asneiras e não as vou voltar a repetir. Tu, como ativista que lutas por justiça em algumas causas, lutas também com a força que aprendeste a ter com o cancro? E como é que essa fase se relaciona com a tua associação também e com aquilo que te aconteceu? Eu acho que sem dúvida, e eu até quando estou a tentar contar a minha história, quando alguém me pergunta, é muito difícil eu não falar do cancro. E eu acho que se calhar até se torna aborrecido, porque é impossível eu falar de todo o meu percurso e de toda a minha vida, e se calhar até outros momentos que vão acontecer a seguir, sem falar disto, porque isto mudou-me de uma forma positiva e fez com que eu tivesse este instinto de: ok, isto é mau, o que é que eu posso fazer de bom com isto? Como é que eu posso transformar isto numa coisa minimamente positiva para mim e para as pessoas que estão à minha volta? E obviamente quando me aconteceu a situação de terem exposto a minha intimidade, o meu primeiro pensamento foi: ok, isto não diz nada sobre mim, o que é que eu posso fazer de bom com isto? Eu nunca tive um pensamento novamente de porque é a mim, isto tinha que ser a mim. Se tive, foram segundos. Foi até se calhar abrir a boca para falar com os meus pais, porque claro que os meus pais e os meus amigos me ajudam muito a balançar os meus sentimentos, mas o meu sentimento inicial muito raramente é derrotista. Consigo pensar nos extremos, isto é a parte negativa, e eu falo disso na terapia com o meu psicólogo, que para mim a pior situação é sempre morrer. Então às vezes até me mantenho em situações que não são boas para mim, tóxicas, por exemplo relações, porque eu penso: pelo menos estamos saudáveis, pelo menos ele está saudável, eu estou saudável, eu não vou ficar chateada com esta pessoa mesmo que ela me tenha feito muito mal, porque podemos morrer amanhã. O fantasma do cancro? Sim, então eu tenho sempre esta sensação de às vezes nem tenho limites, eu nunca me chateio, é muito raro chatear-me. E eu não quero estar chateada, porque eu acho mesmo que amanhã eu posso morrer, amanhã tu podes morrer, não quero que fiquem coisas por dizer. Então sou muito direta, digo tudo o que sinto, e se calhar às vezes, como estava a dizer, até me meto em situações, ou deixo-me estar em situações que não são positivas para mim, porque eu penso: ok, mas estou viva, não tenho cancro, podia ser pior, não é? Podia ser pior. E o meu meio de comparação é sempre uma coisa muito má. Então para mim podia sempre ser pior. Basicamente é isso. Já estamos mesmo na reta final do nosso tempo, enfermeira, mas gostava de lhe pedir rapidamente assim um conselho para adolescentes, crianças e pais que estão a passar por cancro nesta fase. O conselho que eu posso dar é efetivamente antes de mais, que haja uma maior literacia nesta área.
maior conhecimento, e realmente quando há um diagnóstico e que há traçado um plano, que cumpram esse plano, que confiem nos profissionais de saúde, que eu acho que é muito, muito importante, mas também não deixem de ouvir a sua voz interior e não deixem de expressar aquilo que pretendem para aquele momento, para a sua criança, para si, para a sua família. É muito importante, não temos que agradar aqui a ninguém. Portanto, se os filhos estão com esta situação, têm que dizer aquilo que querem. Só expressar que eu sinto um imenso orgulho da Inês. Eu tenho mesmo que dizer isto. Eu digo-lhe imensas vezes: Inês, sem dúvida, para um profissional de saúde, a melhor coisa que nós temos é ter, ainda por cima ao nosso lado, de quem cuidamos tão bem. Ainda por cima, tu és uma mulher fantástica, maravilhosa, adoro o teu percurso e tinha mesmo que te dar os parabéns, porque estou muito, muito orgulhosa de ti. Obrigada. Eu tenho que agradecer à Ana Lúcia e a todos os enfermeiros, mas principalmente à Ana Lúcia, porque eu lembro-me muito dela e lembro-me muito do João, e eu lembro-me de o hospital nunca ser uma coisa má para mim. Claro, no isolamento era mau porque eu também não os via e via-os muito pouco e estavam todos tapados, mas uma coisa que me ajudou mesmo e que me fez ser a mulher que eu sou hoje foi ter toda a ajuda que eu tive. Eu sinto mesmo que tenho muita sorte e que fui escolhida a dedo, e que acho que estas situações realmente não é o destino, não é nada, mas aconteceu-me a mim, e ainda bem que me aconteceu a mim, porque deu-me muitas ferramentas para a vida e fez de mim e vai fazer de mim a mulher que eu sou e que eu serei. Inês, enfermeira, muito obrigada às duas. Obrigada. Tenho Cancro e Depois é um podcast de SIC Notícias com sonoplastia de Gustavo Carvalho e Hugo Oliveira, com apoio à produção de Joana Henriques e João Filipe Lopes. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de Bernardo Ferrão. A música deste podcast foi cedida pelo José de Combo em memória de Pedro Gonçalves. Eu sou a Sara Tainha, ouça e subscreva este podcast na plataforma que preferir, avalie e envie os seus comentários. Se quiser saber mais sobre este tema, vá ao site do Tenho Cancro e Depois. O cancro é de todos. Tenho Cancro e Depois é um projeto editorial da SIC Notícias com o apoio da Novartis. Um espaço multiplataforma que acolhe todas as vozes que contribuem para normalizar como se fala de cancro, fundamental para uma sociedade mais informada e empática. Partilhamos experiências e criamos pontes, porque o cancro também deve ser conversa. Saiba mais e acompanhe este projeto em tenhocancroedepois.pt. Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impressa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho, projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados. SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer.